Vamos lá. Quaisquer que sejam os conectivos escolhidos para o preenchimento dos espaços, a proposição P será contingente, ou seja, ela não será uma tautologia nem uma contradição. Voltando então àquela questão, você vai pegar aqui, ó, vamos utilizar isso aqui. Chuta um qualquer, ou então, vamos até mais, pega logo o conectivo aqui, o E. O E é interessante que nas valorações possíveis, por exemplo, se for tudo verdade aqui, verdade, 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 qual é o resultado final? O E, quem manda no E? É o falso. Tem falso? Então, isso aqui é verdadeiro. Agora, se for falso, um só for falso, o que vai ser o resultado aqui, gente? Vai ser falso, porque o falso manda no E. Repare que, para uma valoração que eu estipulei aqui, já chutei uma valoração, eu achei um valor verdadeiro. Para outro, eu achei um valor falso. Então, isso aqui não vai ser, qualquer valor que você atribuir aqui, vai ser realmente uma contingência. Não tem, as contradições e as tautologias, ela tem uma característica própria, que a gente vai, em momento oportuno, vai falar. Como é que você consegue enxergar uma tautologia? Como é que você consegue enxergar uma contradição, sem ter que ficar montando a tabela verdade? No momento oportuno, a gente vai falar sobre isso. Então, isso aqui, essa questão realmente ela está certa. Então, a partir dessas informações, essa questão aqui, ó, na realidade é essa questão, ela está certa porque quaisquer que sejam os conectivos escolhidos para o preenchimento do espaço, a proposição P será uma contingência. Número 48. Né? Há mais de 50 maneiras de se construir a proposição P. Pensa comigo aqui. O que eu falei para vocês em relação à proposição? Quais são as valorações possíveis para uma proposição? Eu vou ter que voltar naquele texto. Eu tenho um valor para colocar aqui, um conectivo para colocar aqui. De quantos conectivos possíveis? Quantos conectivos possíveis aqui? 1, 2, 3, 4, 5 conectivos. Então, ó, conectivos. P, espaço Q, espaço R. Vamos voltar lá. Ele está falando que há mais de 50 maneiras de construir a proposição P. Isso aqui é uma questão de combinação. Eu tenho quantos conectivos possíveis para colocar aqui? 5. E aqui? 5. Pelo princípio multiplicativo, 5 vezes 5 dá quanto? Dá 25. Então, eu tenho exatamente 50 maneiras de construir a proposição P, usando os conectivos que foram me dados, que é o E, o OU, né? O E, o OU, o sintão, o se somente se. E também tem mais um, o E, o OU, se somente se, qual foi? Ele não deu todos, não. Ele não colocou a negação, colocou o OU, colocou o OU. Na realidade, ele repetiu aqui, ó. O E, o OU, o sintão, o se somente se. Ele colocou aí. Mesmo se tivesse 6, né? 6 vezes 6, 36. Não daria aquela quantidade. Então, vamos lá. Então, há mais de 50 maneiras de se construir? Não. Há exatamente 25 maneiras, porque você pode ter
o E, o OU, o SI então, o SI somente SI. Pode ser essa com essa. Você vai perceber que quando você estudar princípio da contagem, você vai ver que aqui é o princípio multiplicativo. Seria um cruzamento de cada um com os demais, ou com ele mesmo, ou com os demais. Que pode repetir, pode ser o E na primeira situação, pode botar um E aqui, um E aqui. Pode ser o E, o OU, E, o SI então, o E, o SI somente SI. 5 vezes 5 daria 25. Mas se fosse 6, 7, 8, para dar mais de 50 maneiras, eu teria que ter 8, pelo menos, né? 8 conectivos, mas não existe 8 conectivos, por isso que essa questão está errada. Essa questão, ela está errada. 48, errada. O número de linhas da tabela verdade correspondente à proposição P independe dos conectivos escolhidos para a sua construção. Exatamente, essa questão está certa, porque o número de linhas ele é determinado pelas proposições. Se eu tenho a proposição A e B, se eu tenho duas proposições, A e B, A pode ser verdadeira ou falsa. Se A for verdadeira, o B pode ser verdadeiro ou falso. Se o A for falso, o B pode ser verdadeiro ou falso. Com duas proposições, eu tenho quantas valorações possíveis? VV, VF, FV e FF. No caso, eu tenho duas possibilidades para valorar a proposição A. As duas possibilidades quais são? Quais são? Verdadeira ou falsa. Eu tenho duas possibilidades aqui para valorar a proposição B, mas essas duas combinam com V, combina com F. Então, duas possibilidades, cada uma com duas ramificações, 2 vezes 2, 4. Se forem duas proposições, eu tenho quantas possibilidades de valorações? Eu tenho 4. Agora, se surgir uma terceira proposição, aí eu passo a ter, em cada uma dessas 4 valorações, eu tenho duas ramificações, VF, VF, VF e VF. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2, que daria 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo. Aí você tem aqui as valorações possíveis, VVV, VVF, VFV, VFF. Você tem aqui FVV, FVF, FFV e FFF. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades. Então, você tem aqui 2 elevado a n. 2 elevado a n é o número de valorações, é o número de linhas que eu vou ter na tabela verdade. Com 3, eu tenho 2 ao cubo, 8 linhas. Com 4, 2 elevado à quarta potência, 16 linhas. Com 5, 2 elevado à quinta, 32 linhas. Então, o número de linhas seria valorações possíveis. Valorações possíveis. Linhas é a mesma coisa que valorações. Quantas linhas eu tenho essa tabela? Com 3 proposições. 2 elevado ao cubo, 8. Isso independe dos conectivos. Depende apenas de quantas letrinhas, quantas proposições representadas existem. No caso ali tem a P, a Q e a R. A tabela verdade sempre terá 8 linhas, independente de qualquer conectivo que você possa utilizar ali. Qualquer conectivo que você utilizar, a tabela verdade sempre terá 8 linhas. Então, 2 elevado a n representa o número de valorações, que não depende de conectivo. Depende de quem? Do número de proposições. Esse n aqui representa o número de proposições. É só olhar. Quantas letras temos? 5 letras? 2 elevado à quinta potência. É o número de linhas. Essa questão, então, ela está correta. Ela está correta. Número 50. Vamos lá, questão 50. Supondo que seja escolhido o mesmo conectivo lógico para o preenchimento dos dois espaços. Os valores lógicos assumidos pela proposição P independerão do conectivo escolhido. Pensa um pouquinho, gente.
E é bem pouquinho mesmo para você responder isso aí. Supondo que seja escolhido o mesmo conectivo lógico para o preenchimento dos dois espaços. Os valores lógicos assumidos pela proposição P independerão do conectivo? Gente, P, Q e R. Vamos utilizar aqui o E. Se eu utilizar aqui, aqui vai ser o quê? Vai ter uma tabela verdade. Então, os valores lógicos com E vai ter uma tabela verdade. Sendo que só o primeiro vai ser verdadeiro. Porque quem manda na tabela verdade, quando o conectivo é E, é o F. No primeiro vai ter tudo verdadeiro, então só o primeiro vai ser verdadeiro. Agora, se você utilizar o OU, nesse caso, todos serão verdadeiros com exceção do último. Agora, isso aqui está certo? Então, supondo que seja escolhido o mesmo conectivo, E, OU, para o preenchimento dos espaços. Os valores lógicos assumidos pela proposição P independerão do conectivo? Claro que dependerá. O valor lógico vai depender do conectivo que você utilizar aqui. Não vai ser independente. Para cada conectivo, você vai ter uma tabela. Então, essa questão está errada. Essa questão, ela está errada. Ok? Perceberam que essa questão da CESP, olha só, já várias questões só trabalhando sobre o mesmo assunto. E eu acredito que a prova da Polícia Federal e do INPI vai trabalhar em cima disso também, com questões bem tranquilas, basta você ter um conhecimento de como isso é cobrado. Você não pode pegar toda a teoria e partir para a prova. Tem que primeiro conhecer a banca examinadora, como é aquilo que é cobrado, para você, na hora da prova lá, fazer um bom trabalho. Então, a próxima questão, vamos lá. 51. Supondo que seja escolhido o mesmo conectivo lógico para o preenchimento dos dois espaços e fixados os valores lógicos para as proposições P, Q e R, tanto na proposição P quanto na proposição P, abre um espaço, né? Um parênteses aqui, QR. Nessa situação, o valor lógico da proposição P será o mesmo da proposição. Ele está comparando essa aqui com a outra. A outra é o seguinte. A outra é assim, ó. Você associa os dois primeiros elementos, o resultado, você vai interagir com a última proposição. Aqui não, a associação é só dos dois últimos. Lembrando que a propriedade de equivalência, existe uma propriedade chamada equivalência quando duas proposições são idênticas, têm a mesma tabela verdade, quando você aplica a propriedade associativa, mas isso só serve para o E e para o OU. Só serve para o E e para o OU. Se você utilizar aqui o E, se você utilizar o OU, o E e o OU, você pode aplicar a propriedade distributiva e repare que vai ter a mesma equivalência. Mas o que ele está dizendo aqui, nessa situação, o valor lógico da proposição P será o mesmo? Não. Eu já vou te dar um conectivo aqui que não vai dar o mesmo resultado. Então, nessa situação, ou seja, supondo que seja escolhido o mesmo conectivo lógico, vamos usar o então. O então é mais fácil até de você trabalhar. Vamos utilizar o então. Vamos lá. Vamos botar aqui, ó, F, V e F. F, V e F. Qual vai ser o resultado aqui no primeiro? Eu primeiro tenho que resolver o que está dentro do parênteses. Dentro do parênteses é a condicional. E quando o Vasco vem na frente do Flamengo, isso aqui é falso. Isso aqui é falso.
Beleza, você resolveu aqui, ó. Aí você tem uma proposição, o antecedente é falso e o consequente também é falso, com conectivo. Então, falso, sim, somente se então falso, o resultado é verdadeiro, porque o condicional, quando começa com o Flamengo, o resultado que vem depois não interessa. Ó. Você já poderia ter respondido. O condicional aqui, o antecedente é Flamengo, é F. O que vem depois não interessa o resultado aqui. Vai dar verdadeiro. Agora, aqui, esse condicional é verdade, porque começa com Flamengo. Agora, o resultado aqui deu verdadeiro. Você vai aplicar um condicional com o outro, que é falso. Vasco na frente do Flamengo. Vai dar que resultado? Vai dar um resultado falso. Então, essa questão ela está errada porque ele está dizendo, suponha que seja escolhido o mesmo conectivo lógico. Eu escolhi o mesmo conectivo lógico, o condicional. Para o preenchimento dos dois espaços. Condicional aqui, condicional aqui. E fixando os valores lógicos para as proposições P, Q e R, tanto na proposição P, aquela do texto, quanto na proposição, essa aqui. A diferença de uma para outra é a associação que ele faz. Do texto, ele associa os dois primeiros. Aqui, ele associa os dois últimos. Ele está dizendo, nessa situação, o valor lógico da proposição P será o mesmo da proposição, dessa proposição aqui? Não. A gente acabou de provar que, nesse primeiro caso, o resultado é verdadeiro. Nesse segundo caso aqui, o resultado é falso. Nossa questão está errada. Essa questão está errada. 51, errada. Muito bem, muito bem. Questão número 52. Mas antes disso tem um textinho, né? Tem um textinho. Em cada um dos itens a seguir é apresentada uma proposição que deve ser julgada se do ponto de vista lógico é equivalente à proposição. Se for autorizada por lei, então o administrador detém a competência para agir. Então, o que ele quer saber nessa questão? Vamos interpretar. Vou ler novamente, mas de forma pausada. Em cada um dos itens a seguir, aqui é um deles, é apresentada uma proposição que deve ser julgada do ponto de vista lógico. Se, do ponto de vista lógico, é equivalente a essa proposição. Então, ele quer saber se essa proposição aqui equivale a outra. A gente vai falar, então, do assunto de equivalência. Aqui é um condicional. Se for autorizado por lei, você tem aqui, ó, então, tem uma consequência. O administrador detém a competência para agir. Quando for, esse quando tem o mesmo sentido do se. Isso até em português. Quando, se for, é o futuro do subjuntivo. Se for autorizado, quando for, porque não é uma coisa certa, o subjuntivo é uma coisa incerta. Então, se isso acontecer, vírgula, essa vírgula substitui o então. Qual é a consequência? O administrador terá competência para agir. Então, o se A, então B, pode ser escrito aqui, ó, dessa forma. Se A, B. Esse então ele pode ser suprimido, porque a vírgula dá essa ideia, essa pausa que você vai ter aqui, ó, se acontecer essa situação, essa condição, você tem uma consequência que é B. Então, esse então pode ser substituído pela vírgula, ele pode ser suprimido. E o C também, quando, pode ser utilizado o quando, que dá a mesma ideia de futuro do subjuntivo. Se for, quando for. Ok? Então, na 52 está certo, porque essas duas, elas são equivalentes. Elas são equivalentes. 52 está correto. 53. Sempre que for autorizado por lei, o administrador deterá a competência para agir. Gente, isso aqui é mais português do que raciocínio lógico. Se for autorizado, sempre que for, não é a mesma ideia? Não é uma condição? Sempre que isso acontecer, você tem uma consequência. Qual é a consequência? O administrador deterá a competência para agir.
Então, a ideia é a mesma. Isso aqui está mais para você interpretar do que para você trabalhar com raciocínio lógico. Então, isso aqui também está correto. É equivalente, é a mesma forma. Equivalência é isso, são duas maneiras diferentes de falar a mesma coisa. Ou então, são duas proposições que têm a mesma tabela verdade. Então, duas proposições, se a tabela verdade for idêntica. E outra coisa, se elas tiverem as mesmas proposições, se eu tenho uma proposição aqui, A, B e C, e a outra, A, B e D, ela tem a mesma tabela verdade, mas elas não podem ser equivalentes, porque aqui é A, B e C, aqui é A, B e D. Para ser equivalente, a gente tem que ter as mesmas proposições e também as mesmas tabela verdade. Então, 53 correto, é equivalente. 54. Desde que seja autorizado por lei, o administrador detém a competência para agir. 54 também é a mesma maneira de falar aqui. Desde que é a condição para que o administrador... Qual é a condição para o administrador deter a competência para agir? É a autorização por lei. Desde que, se for autorizado, sempre que, com essa condição, qual é a consequência? O administrador detém a competência para agir. Então, as 52, 53 e 54 são formas equivalentes. São formas equivalentes de falar aquela condição original, lá do texto. 55, ó. 55. O administrador detém a competência para agir, pois foi autorizado por lei. Essa você já vai ter que pensar um pouquinho mais. Aquele pois, ele significa exatamente o quê? Aquele pois. Como foi autorizado por lei? Qual é a consequência? O administrador detém a competência para agir. É exatamente uma condição para que esse administrador detenha essa competência. Esse pois também dá essa conotação. Como foi autorizado por lei, como aconteceu essa situação, você tem uma consequência. Então, ele está dizendo que isso aqui é uma condição para que o administrador detenha a competência. Essa aqui também é a mesma maneira de falar aquela situação. Ele só inverteu a ordem. O último aqui. Somente se for autorizado por lei, aí já pega. E somente. Só isso aqui eu já vou parar porque, ó, já acendeu a luz vermelha. Somente se for autorizado por lei, o administrador deterá a competência. Olha só, o se P, então o quê? Se P, então o quê? Vamos pensar no seguinte. Imagine o seguinte. Vou colocar mais para cá que eu vou precisar de espaço. É importante essa observação. Vamos colocar aqui, se A, então B. Imagine que a condição seja, no exame de sangue, substância X. Toda mulher, quando faz um exame de sangue, chamado beta-KCG, quando tem aquela... É uma substância beta-coriônica, é um negócio desse assim. Coriônica, eu não lembro exatamente o nome da substância, mas se tem essa substância, ela está grávida. Repare que a CESP, ela pega você exatamente no que você tem no seu dia a dia, mas no seu dia a dia o conectivo que você usa é um, mas ele usa outro conectivo. Porque ele não quer saber a verdade, ele quer saber aqui a validade. Então, toda mulher que faz o exame de sangue e tem a substância X, ela está grávida.
Aí se eu falo assim, ó, Maria está grávida. Grávida. Conclusão. Qual a conclusão que eu posso chegar? Se Maria está grávida, a conclusão é óbvio que ela tem no seu sangue a substância X, certo? Não tem a substância X. Eu não posso chegar a essa conclusão. Porque pensa comigo, toda mulher que tem essa substância X no sangue está grávida, mas nem toda grávida tem a substância X. O condicional, ele trabalha dessa forma. Todo carioca é brasileiro, mas nem todo brasileiro é carioca. O fato de você nascer no Brasil não quer dizer que você seja carioca. Agora, se Joana tem a substância X, conclusão. Qual a conclusão? Eu posso concluir, Joana, agora sim eu posso concluir que Joana está grávida. Joana está grávida. Olha só, a representação aqui, ó. Se tem a substância A, está grávida. Então, se tem a substância X, a pessoa está grávida. Toda pessoa que tem a substância X está dentro do universo das grávidas. Mas nem toda grávida vai estar dentro do universo da pessoa X. Por isso que Maria está grávida. Aqui Maria, ela está grávida. Aqui também Maria está grávida. Agora, onde Maria está grávida? Aqui ou aqui dentro do universo das pessoas que têm a substância X. O fato da Maria estar grávida não significa que ela tem essa substância X. Por isso que eu falo, o antecedente, toda vez que ocorre um antecedente, eu tenho uma consequência. Mas nem sempre quando ocorre a consequência, eu volto. A seta vai para lá, mas nem sempre ela volta. Já a Joana está onde? A Joana está aqui. A Joana ela tem a substância X, então ela está aqui dentro, a Joana. Se está dentro do universo da substância X, também ela está grávida. Então, toda pessoa que tem a substância X está grávida, mas nem toda grávida tem a substância X. Por isso que tome cuidado, tá? Tome cuidado. Essa observação que eu queria falar sobre o condicional. O condicional. Então, vamos lá. Como está gravado, vai para o YouTube, você depois volta o player e resolve isso aqui. Aí ele fala que somente por lei, se for autorizado por lei, não precisa ser autorizado por lei. Não é uma condição única, porque no P, então, Q? P, então, Q? Aqui é lei, autorizado por lei. A consequência é competência. Se tiver autorizado por lei, ele tem competência verdadeira. Mas pode ser, isso aqui é falso, né? Já sabemos que o Vasco na frente do Flamengo, vamos ver a visão da tabela. O Vasco na frente do Flamengo é falso. Mas aqui ele não é autorizado por lei. E tem competência. E é verdade. Então não é somente por lei que ele vai ter a competência. Aqui ele não é autorizado por lei, não tem competência, mas também é verdade. Então esse caso aqui, não é somente nesse caso não. Não é somente quando for autorizado por lei. Quando não for autorizado também, ele vai deter a competência, ok? Então, a 56 ela está errada. A 56 ela está errada. Maravilha? Vamos lá, fala para mim que horas tem aí. 8h10. Muito bem, gente, olha só, eu vou dar um intervalinho de 10 minutinhos. Então você não vai embora, não troque o canal, aguarde um pouquinho que a gente volta. 10 minutinhos para você ir lá no banheiro, fazer um xixi e voltar
com nossa aula aqui de raciocínio lógico, ok? Um beijo e até daqui a pouco.